Na aula de hoje, nós vamos estudar o Salmo 23. Essa é a segunda parte da análise morfossintática, semântica e interpretativa do Salmo 23. Olá, querido, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Inteligência Sem Limites. Aqui é a professora Gabriela Castro, professora de língua portuguesa, e estou aqui hoje para interpretar junto com você, analisar junto com você o segundo versículo do Salmo 23. Se você ainda não assistiu a primeira parte, no finalzinho desse vídeo vai ter um cardzinho, você clica ali em cima e aí você vai assistir a primeira parte dessa aula para você ficar por dentro já do início. Nós teremos essa aula do Salmo 23 em mais duas partes. Então já clica aí no sininho. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e já compartilha esse vídeo aí com as pessoas que você ama, da sua família, seu namorado, sua namorada, seus amigos. Com certeza, nessa aula você vai aprender muitas coisas preciosas e vai ampliar aí o seu conhecimento de língua portuguesa. Vamos ler junto aí mais uma vez, né? Nós já lemos na primeira aula, vamos ler hoje novamente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unjas a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bom, na aula de hoje, o verso que nós vamos estudar é: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Vocês podem acompanhar aí comigo no nosso slide. Nós vamos separar aí em duas orações. A primeira parte e depois a segunda parte após a vírgula. Então, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, separando aí essa primeira parte antes da vírgula, deitar-me faz em verdes pastos. Como eu sei se aí eu tenho uma oração ou se eu tenho duas orações? Sempre para você descobrir se você tem só uma oração, se você tem duas, se você tem um período simples ou composto, você vai sempre direto no verbo. Então, quantos verbos eu tenho aqui? Lógico que você precisa saber quem é o verbo, né? O que é a classe gramatical verbo? Qual a característica dessa classe gramatical? Os verbos, eles são as palavras que flexionam em número, em modo, em tempo, em número, em pessoa. E como eu sei que tem essa flexão? Através dos finalzinhos da palavra. De acordo com a pessoa que ele está, com o modo que ele está, ele vai mudar esse finalzinho dele. Então, eu tenho também o verbo no infinitivo, que termina sempre em R, em AR, ou ER, ou IR, que são as conjugações. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER. Terceira conjugação, IR. De acordo com a conjugação que ele é que ele vai ter especificamente as desinências finais, as flexões dele, tá? Então, aí eu tenho o verbo deitar e eu tenho o verbo faz. Deitar-me faz em verdes pastos. Então, primeiramente, vamos nos lembrar lá do primeiro verso do Salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, é Davi dizendo para Deus que ele é o seu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. Então, quem faz eu deitar em verdes pastos? É o Senhor. Então, vamos lá. Qual o verbo que eu tenho aí? Deitar. Deitar está no infinitivo. Primeira conjugação, que termina em ar. E o verbo, ele está se colocando aí nessa oração como? Ele está no infinitivo pessoal, tá? Então, eu deitar-me faz com que eu me deite, faz eu deitar-me. É isso mesmo. Então, quem faz? Ele, o Senhor. Quem é que faz?
Quem faz deitar é ele, o Senhor. Ele, o Senhor, é o sujeito oculto da oração. Ele faz. Então, sempre que eu tenho um verbo e eu não sei quem é o sujeito, eu vou olhar onde? Nas flexões do verbo para saber a que pessoa ele se refere. Eu, tu, ele, nós, vós ou eles, tá? E se eu já tenho uma referência a respeito daquele verbo, já falei de quem ele está falando numa oração, eu não preciso repetir de novo. Eu só preciso fazer a concordância, tá? O Senhor é ele, né? Ele é o meu pastor. Então, aqui embaixo eu coloco o verbo faz também na terceira pessoa, porque ele está fazendo referência a o Senhor, tá bom? Eu deitar-me em verdes pastos. Ele faz o quê? Ele faz o quê? Então, esse o quê aí, eu quero saber quem é o complemento desse verbo fazer. Faz deitar-me em verdes pastos. Faz eu me deitar em verdes pastos. Então, eu tenho aí um complemento nominal de oração, oracional. Então, o nome desse complemento não é complemento nominal objeto direto. Vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E eu digo que ela é reduzida de infinitivo. Por quê? Porque o verbo está no infinitivo. Se o verbo não estivesse infinitivo, a oração teria que ser da seguinte maneira. Ele faz o quê? Faz que eu me deite. E eu teria esse que aí, que introduz as orações subordinadas, é uma conjunção integrante das orações subordinadas. Como eu não tenho esse que, e a minha oração já inicia no verbo, no infinitivo, eu tenho aí uma oração subordinada, objetiva direta, ou seja, no lugar de um objeto direto, reduzida de infinitivo. O verbo fazer está no presente do indicativo. Então, a oração ficaria, ele faz eu deitar-me em verdes pastos. Ele faz o quê? Eu deitar-me em verdes pastos. Faz deitar quem? O salmista, né? O salmista que se coloca no lugar de ovelha. E aqui se referem os verdes pastos. Os verdes pastos, gente, assim como a ovelha, como o pastor leva a ovelha para pastar ali nos verdes pastos, né, nos pastos verdes, porque os pastos não servem só para elas caminharem, pastarem, mas também para elas se alimentarem. A pastagem é também a forma do que elas usam para se alimentar, né? Elas estão ali pastando, estão se alimentando da relva, né? Dos matinhos que estão ali, e ele diz que ele faz ele com que ele deite, né? O Senhor faz com que ele deite, com que ele descanse, né? Em verdes pastos. Então, assim como o pastor está sempre guiando as ovelhas para verdes, para campos verdes, né? Para que elas possam se alimentar e ali descansar, assim também Deus faz com que Davi se deite, descanse, se alimente dessa comida fresca, que é a palavra de Deus. O homem que descansa em Deus e se alimenta de Deus, de suas palavras, de suas promessas, que tem essa confiança naquilo que Deus diz, descansa em verdes pastos. Independente de situações externas, sua alma está saudável. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, qual verbo eu tenho aí? Eu tenho o verbo guiar, eu tenho o pronome oblíquo me, eu tenho o advérbio mansamente, eu tenho a palavra águas, que é um substantivo, eu tenho o a, que é uma preposição, e tranquilas, que é um adjetivo que se refere a águas, né? Então, a gente tem aí guia. Quem guia? Ele, o Senhor, também se referindo, o Senhor é o meu pastor. Então, ele continua sempre se referindo a Deus, ao Senhor. Sujeito oculto nessa oração, mas que se refere ao Senhor.
Ele guia, eu sei que é ele, por quê? Porque o verbo está na terceira pessoa do singular. Guia quem? Me guia Davi. Guia como? De que maneira? Mansamente, tranquilamente. Ele guia para onde? Por águas tranquilas, para águas tranquilas, através de águas tranquilas. A que se referem as águas tranquilas? O que isso significa? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu tenho aqui um sujeito, né, que é oculto, mas que é ele. Eu tenho um verbo guia. Guia quem? Então, ele tem um objeto direto, que é o me. Mansamente, adjunto adverbial de lugar. A águas tranquilas, mansamente, adjunto adverbial de modo. E a águas tranquilas, um adjunto adverbial de lugar. Esse mansamente, essa águas tranquilas, então, assim como o pastor guia as ovelhas mansamente, porque as ovelhas elas são guiadas pelo pastor através da sua voz, e elas conhecem a voz daquele pastor. Então, ele é manso com aquelas ovelhas, elas são guiadas pela voz dele. Há águas tranquilas. Como que funciona essa questão de águas tranquilas? O pastor precisa encontrar locais de águas calmas, levar a ovelha para se saciar em águas calmas, porque elas não conseguem beber das águas se tiver agitado. Então, o que ele faz? Quando ele não encontra, né, essas águas tranquilas, ele faz represas, uma represa para que aquela água ali fique parada e elas possam ali beber. Então, assim como o pastor guia essas ovelhas às águas tranquilas, Deus também guia rei Davi a águas tranquilas, e essas águas é o próprio Deus. Ele é aquele que sacia a sede de Davi. Nós podemos perceber que desde o primeiro verso ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E de nada eu vou ter falta. E ele fala o tempo todo que ele cuida dele, né? Está ali cuidando, matando a sede. Assim como as ovelhas se saciam né, na água, esse pastor também leva Davi a ser saciado. Ele é quem supre a vida de Davi. O Senhor é que faz o homem sentir-se satisfeito, saciado com a sua presença. O homem que confia em Deus, como a ovelha confia que o pastor sabe que ela precisa de água, confia todas as áreas de sua vida a Deus. E assim a sua alma consegue aproveitar as águas tranquilas que só Deus pode dar em meio à agitação que a gente vive nesse mundo. Então é isso, gente. Hoje eu vou ficando por aqui com Salmo 23, verso 2, mas não esquece aí de ativar o sininho para você receber os próximos vídeos, a continuação da aula de hoje. Vai dando like aí, comenta aí o que você achou dessa aula, aula de língua portuguesa com o Salmo 23. Se você conhece alguém que gosta muito do Salmo 23, como eu conheço várias pessoas, compartilha essa aula, né? Você vai levar aí um conhecimento a mais a respeito da língua portuguesa e vai fazer com que essa palavra de vida, de confiança, né, de esperança entre na casa, na vida, na casa de uma família, na vida de alguém. Então, fique com Deus. Muito obrigada por ter estado comigo aqui nessa aula e até o nosso próximo vídeo.